Salve, salve, vamos lá, vamos fazer essa questãozinha aqui. Dois projéteis são lançados a partir de um mesmo ponto na parte mais inferior de um plano inclinado, com velocidades iniciais iguais, mas em direções diferentes. Ambos os objetos atingem o mesmo alvo após se moverem no ar durante intervalos de tempo tal 1 e tal 2, respectivamente. Tá aqui eles. Determine a distância L entre o ponto de lançamento e o alvo. Então, eles são lançados com velocidades iniciais iguais. Isso é importante. Então, antes eu queria falar uma coisa. Questões de lançamento oblíquo, quando não é só um lançamento simples, né? Quando tem alguma coisa a mais, tipo esse que tem dois, ou aqueles lançamentos que vem, bate na parede e volta, eles podem ser muito complicados, essas questões, porque as equações são meio grandes, tem um monte de variável, de incógnita, então se você for pelo caminho errado, você vai ficar doido, você vai fazer muita conta e vai demorar para chegar e às vezes nem vai conseguir chegar na resposta. Então essa questão aqui, quando eu peguei ela para fazer, primeiro eu tentei fazer normal, montei a equação desse, joguei nesse ponto, aí usei esse tempo, essa distância aqui, só que aparece esse ângulo daqui de baixo, aí fica um monte de equação, eu não falei, não é por aqui, eu parei, né? Aí eu fiquei pensando o que eu faço. Aí eu pensei, tá, vamos tentar fazer o seguinte, esse plano inclinado aqui, quando tem questões de plano inclinado, às vezes é bom a gente girar a nossa visão, né? Porque a gente está enxergando aqui, ó. Nós estamos aqui na vertical e o negócio está inclinado. Se a gente virar o bonequinho para ficar na direção do plano, você vai enxergar um lançamento assim, né? Meio assim. E aí você vai ter uma gravidade tanto para baixo quanto para a direita, né? Porque o G aqui, ó, quando a gente decompõe, ele vai ter uma componente perpendicular aqui à superfície e uma componente para cá, né? No caso, isso aqui eu botei pro lado errado, a setinha, né? Mas enfim, aí eu tentei fazer, também deu muita conta, não deu certo. Aí eu parei tudo e aí eu tive uma ideia. Eu tive essa ideia que eu vou mostrar aqui para vocês, que a questão saiu rapidinho. Então antes, queria passar essa ideia aqui, que é muito útil para fazer algumas questões de lançamento oblíquo, que é a equação vetorial. Isso aqui é um bizu proibido em mais de 80 países. Então não compartilhem isso aqui, é segredo. Esse método aqui que eu vou ensinar. Então vamos desenhar aqui um lançamento oblíquo, ó. Vou botar aqui uma velocidade, ó. V0. E aqui um ângulo, alfa, né? Se a gente escrever a equação vetorial, vai ser o seguinte. Nós temos a posição igual a V0t menos gt ao quadrado sobre 2. Tá vendo que eu escrevi ela na forma vetorial, com as setinhas? Por quê? Ao invés da gente decompor no eixo x e no eixo y, dá pra gente pensar que o movimento é esse aqui, ó. Nós temos um vetorzão v0t e um vetor menos gt quadrado sobre 2, apontando para baixo. E isso vai dar qualquer ponto da nossa trajetória. Então, vamos desenhar aqui a trajetória, ó. Você vê que isso aqui é muito simples. Ao invés de eu achar a equação no eixo x e no eixo y e trabalhar assim, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. O v0 não está nessa direção aqui, ó. Então, esse vetor, ele está nessa direção. Então, por exemplo, para chegar nesse ponto aqui, como é que os vetores vão ficar, ó? Fica desse jeito. Você tem um v0t aqui, esse vetorzão, v0t, e depois um vetor vertical, gt ao quadrado sobre 2. E esse aqui, ó, seria o nosso vetor posição, o vetor S. Né? Vou colocar aqui. Porque olha só, se você somar esses vetores, v0t, no caso, esse aqui é o gt ao quadrado, né? Não é o menos. Se a gente fizer essa operação, vai dar justamente esse vetor S. Tenta aí, ó. Primeiro você vai pegar o g, você vai inverter, porque tem um menos,
Então a setinha ficaria para cá, né? Aí você teria que mexer nesses vetores, mas você vai ver que vai dar esse S mesmo. Isso aqui vai fazer a questão sair rapidinho, ó. Vamos aplicar ali para vocês verem como é que vai funcionar. No caso, nós temos... desenhar um plano inclinado aqui. Vamos desenhar a primeira trajetória. Nós temos uma bolinha. Eita, vamos dizer que o V0 dela está nessa direção aqui, ó. Pronto, esse é o V0T. Só que é o V0 tal 1, né? Para a bolinha de baixo. E aí a gente tem esse vetor, que é o G tal 1 ao quadrado sobre 2. Procede, é de baixo mesmo que é o tal 1, né? Isso. Então esse aqui, ó, deixa eu mudar a cor. Esse aqui seria o ponto final que a bolinha está atingindo, assim, ó. Certo? Top. Agora a gente faz para outra. Vamos desenhar um vetor aqui dela, o V0 tal 2, botar ele aqui, ó. Pronto. E aí a gente desce até aqui embaixo. No caso vai ficar um por cima do outro, né? Vamos botar um pouquinho do lado aqui, mas eles são... não, vai atrapalhar, né? Deixa eu pensar como é que eu faço. Vou fazer de verde também, que aí não tem problema. O vetor ele vai até lá embaixo, tá? Esse vetorzão aqui, esse tamanho grande, ele é o nosso G tal 2 ao quadrado sobre 2. Certo? E esse dessa cor aqui é o V0 tal 2. Agora, acabou a física. Agora é só geometria. Você tem os lados dos triângulos e você quer achar esse, ó. Agora é só geometria, acabou a física. Acabou a física. Então a gente pegou aquela situação que ia dar um monte de equação doida, que você ia ter que fazer esse sistema gigantesco com um monte de variável, transformando num problema de geometria. Agora é só terminar, né? Se você quiser tentar a partir daqui, sinta-se livre. Lembrando que nós queremos esse L aqui, ó, que é este tamanho. Então vamos lá. Vamos pegar esse ângulo aqui, que é o θ, e a gente vai aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo, depois lei dos cossenos nesse triângulo grande, ó. E aí a gente isola o θ, o cosseno de θ nas duas equações e iguala. Que aí acabou a questão, né? Aí é só fazer conta. Então antes, já vamos fazer um negócio aqui para não ficar escrevendo muito. Se eu tenho um triângulo A, B, C e aqui é θ, vou botar aqui é θ. A lei dos cossenos é A2 igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno θ. Então se eu for isolar o cosseno, fica B2 mais C2 menos A2 sobre 2BC, né? Deixa eu ver se eu fiz certo. B2 mais C2 menos A2. Isso. Então, basicamente, eu vou... como o ângulo é o mesmo para os dois triângulos, eu vou igualar essa expressão para esse triângulo pequeno aqui e para o triângulo grande. E aí é só fazer conta. Então, vamos lá. No triângulo pequeno fica... no caso, o A é o lado oposto. Então, fica B2, que é L2, mais... G2 tal 1 a quarta sobre 4, menos o A2, que é V0 tal 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2BC. 2LG tal 1 ao quadrado sobre 2. Igual, agora a gente faz para o triângulo grande. Fica L2 mais... agora o lado grande é G tal ao quadrado sobre 2. Então fica G ao quadrado tal 2 ao quadrado sobre 4. Menos o lado grandão é o V0 tal 2. V0 ao quadrado tal 2 ao quadrado. Sobre 2 vezes L vezes G tal 2 ao quadrado. Sobre 2. Pronto. Agora, a gente quer o L, é só isolar. Só isolar o L. Então, esse 2 corta com 2, esse L corta com esse L, esse 2 corta com 2, esse G corta com esse G. Aí a gente passa
multiplicando o tal 1 ao quadrado e o tal 2 ao quadrado aqui, multiplica cruzado. Então, esse cara vai multiplicar todo mundo, então fica L2 tal 2 ao quadrado mais G ao quadrado tal 1 a quarta tal 2 ao quadrado sobre 4, menos V0 ao quadrado tal 1 ao quadrado tal 2 ao quadrado, igual, esse cara multiplica todo mundo ali. Fica tal 2 ao quadrado, L2, mais G2 tal 2 ao quadrado sobre 4, vezes tal 1 ao quadrado, né? Inclusive eu passei multiplicando errado, é o 1 aqui. Eu estou multiplicando 1 por esses caras. Isso, menos V0, e aqui é a quarta, né? Faltou ele ficar a quarta aqui. Aqui é a quarta. E cadê a cor que eu estava usando? Aqui. Aqui é a quarta, pronto. Menos V0 ao quadrado, tal 2 ao quadrado, tal 1 ao quadrado. Pronto. Só isolar o L. Esse termo aqui, menos V0, é igual a esse termo. Isso aqui é um 1, tá? Então, esse termo aqui é igual a esse termo, então corta. Aí, fica. Vamos deixar o L desse lado, L ao quadrado que multiplica esse cara, tal 2 ao quadrado, menos esse cara, que a gente passou para lá, tal 1 ao quadrado. Igual, agora a gente passa esse cara para lá, ó. Aí fica G ao quadrado sobre 4, que multiplica esse daqui, tal 2 à quarta, tal 1 ao quadrado, menos tal 1 à quarta, tal 2 ao quadrado. Só que aqui a gente pode colocar em evidência tal 1 ao quadrado vezes tal 2 ao quadrado. Então fica L2 igual isso aqui, igual G ao quadrado sobre 4. Aí coloca em evidência tal 2 ao quadrado, tal 1 ao quadrado. Aí sobra tal 2 ao quadrado menos tal 1 ao quadrado. Aí olha só que maravilha, cortou. Só tirar a raiz dos dois lados. L igual G tal 1, tal 2 sobre 2. Tá aí. Deixa eu ver qual item é esse. Vamos subir aqui. Letra D. Então, eu não consegui achar outro jeito mais rápido que esse. E esse aqui nem tem que pensar muito, né? Só aplicar a lei dos cossenos. Acabou. Então eu achei essa questão bem legal, eu queria compartilhar aí. Então, tamo junto.